Calculando os custos da caminhada. Reflexão baseada em Lucas 14, versos 25 a 30. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para edificá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Meus irmãos e irmãs, todos nós precisamos entender um pouquinho de matemática nesta vida, mesmo que não gostemos. A matemática tem sua origem no Antigo Egito e no Império Babilônico, por volta do ano 3500. Ambos os impérios desenvolveram um sistema de contagem e medição a fim de poder cobrar impostos, organizar o plantio, a colheita, construir edificações, entre outras coisas. Em qualquer lugar ou em qualquer situação da vida humana, estamos sempre usando a matemática para parâmetro para medir, comprar, vender, construir, cozinhar, viajar, etc. Aqui nesta parábola, Jesus, o mestre por excelência, se utiliza da matemática financeira e da matemática de construção para trazer à mente dos seus ouvintes uma grande lição. Suas palavras giram em torno de um só objetivo: o preço a ser pago para ser um discípulo. Percebam que Jesus é bastante claro e honesto para aqueles que queriam segui-lo. Além de claro e honesto, ele também é bastante objetivo. Naquela época, assim como hoje, muitos, sim, muitos querem segui-lo apenas com a intenção de buscar seus próprios interesses, bem-estar físico, material e emocional. Um bom exemplo disso aconteceu quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. No outro dia, lá estava a multidão, buscando sua presença. A resposta de Jesus para estas pessoas foi bastante dura, dizendo: Na verdade, eu vos digo, que vocês me buscam não apenas pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. João 6, 26 e 27. Meus irmãos e irmãs, aqui neste ensino acerca dos custos da caminhada, podemos destacar em primeiro lugar que Jesus está mais interessado na qualidade daqueles que querem segui-lo do que na quantidade. A quantidade é o que menos importa. O que vale é a qualidade daqueles que querem segui-lo. Essas qualidades estão baseadas em uma vida de compromisso, de renúncia, de entrega e de amor e obediência. Em segundo lugar, ele aponta para aquilo que mais nós amamos nesta vida, as pessoas que fazem parte de nossa relação familiar. Jesus não está dizendo de forma alguma que não devemos amar estas pessoas. O que ele está querendo ensinar e salientar é exatamente a primazia do nosso coração. Aqueles que não têm Jesus como primazia no seu coração não têm condições de segui-lo. Deus deseja ter a primazia em nossos corações em todas as coisas. O próprio Jesus disse: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou como disse Deus para Abraão: Toma o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica-o ali no monte em que eu vou te mostrar. Meus irmãos e irmãs, verdadeiros discípulos são provados por Jesus se de fato eles amam ao Mestre ou não. Certo dia, muitos discípulos abandonaram Jesus por causa do seu discurso duro. Jesus, então, virando-se para os 12, disse: E vocês querem também me abandonar? Pedro, levantando-se entre os 12, disse:
Ah, Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido que Tu és o Filho do Deus vivo? João capítulo 6. É o nosso amor incondicional pelo nosso Senhor que nos faz dar uma resposta desta diante do mundo, das pessoas e das circunstâncias da vida. Além desses dois ensinos, Jesus também aponta que na caminhada há uma cruz a ser levada e considerada. E aquele que não carrega a sua cruz não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz aqui carrega a ideia de sofrimentos, dificuldades e renúncias em nossa jornada. Renúncia de nossas vontades e desejos carnais. Ele próprio disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Infelizmente, o evangelho moderno pregado por muitos é um evangelho sem renúncias, sem dificuldades ou angústias. Hoje vivemos um evangelho leve, do pode tudo, do não tem nada a ver, onde tudo é permitido, pois o que importa é a intenção do coração. Que as palavras de Jesus façam barulho em nossos ouvidos espirituais quando ele disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Mateus 7, versos 13 e 14. Por fim, meus irmãos e irmãs, neste ensino Jesus aponta que há um trabalho a ser concluído. Como é constrangedor começar qualquer projeto e não conseguir terminar. A finalização e conclusão deste trabalho espiritual tem a participação divina através do seu Santo Espírito. Paulo, na sua carta aos Filipenses, nos diz que estava certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Portanto, a participação divina nesta construção espiritual é essencial. Contudo, há também a participação humana. Como está sendo a nossa participação? Paulo nos admoesta dizendo: andem guiados pelo Espírito Santo e vocês não satisfarão os desejos da carne. Ou como também ele disse: rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, meus irmãos e irmãs, vimos neste ensino de Jesus que há um peso de responsabilidade sobre cada um de nós que desejamos de fato ser discípulos de Jesus. Há um custo a ser calculado, há uma cruz a ser considerada na jornada. Eis porque Jesus disse: o reino de Deus é tomado pela força, e os que se esforçam se apoderam dele. Quantos estão dispostos a se esforçarem? Quantos estão dispostos a renunciarem? Quantos estão de fato dispostos a tomar a sua cruz e segui-lo? Para todos aqueles que se esforçaram, renunciaram e priorizaram o reino de Deus, certamente ouvirão as doces palavras de Jesus no grande final: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que sejamos sempre firmes nesta fé e neste propósito, que sejamos sempre constantes neste esforço, dedicação, renúncia e obediência. Por fim, que sejamos sempre abundantes na palavra, no amor, na santidade e na obra do nosso Deus, sabendo que há um grande e maravilhoso galardão nos aguardando na eternidade. Que a graça maravilhosa do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.